Bem-vindos a todos a mais um evento de Money Report, um debate virtual que fazemos cobrindo as eleições municipais de 2020. Hoje estamos aqui para entrevistar o prefeito Bruno Covas, que concorre à sua reeleição agora no dia 15 e depois, segundo todas as pesquisas indicam, no segundo turno mais à frente. Prefeito, muito obrigado pela presença, muito obrigado por estar aqui dispensando o seu tempo para responder as nossas perguntas e também da nossa audiência. Hoje nós fazemos um evento que está sendo transmitido não só pelo portal de Money Report, mas também pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo LinkedIn. E eu vou perguntar primeiro questões que não têm exatamente a ver com a campanha e muito menos com a pandemia, mas eu acredito que é um tema importante e especialmente porque ele afeta boa parte do nosso público, que é formado por empresários e executivos. E a minha primeira pergunta é: qual o impacto dessa reforma tributária que está no Congresso para a cidade de São Paulo? Eu imagino, pelo que eu andei lendo, que essa é uma questão importantíssima e pode afetar o nosso orçamento para o ano que vem. Bom dia, Aloysio, bom dia a todos que estão aqui presentes, bom dia àqueles que estão nos assistindo pela internet. Agradeço o convite para poder estar aqui hoje. O impacto não é pequeno. Só esse ano o Congresso já aprovou uma legislação que muda alguns setores, pagamento do ISS, saindo do local da origem para ir para o local destino. Só que foi aprovado esse ano pelo Congresso, já retira dos cofres da cidade de São Paulo, para os próximos 4 anos, 1 bilhão e 500 milhões de reais. A reforma, se for aprovada, ela tira para os próximos 10 anos algo em torno de 10 bilhões de reais e dos 10 anos seguintes, 55 bilhões de reais. Acho que, claro, a cidade de São Paulo não pode também deixar de ser generosa e participar desse tema, mas acho que o principal ponto quando se fala em ISS, e que a gente já avançaria muito, seria unificar os 5.500 ISS em um só. Quem hoje, os serviços que pagam ISS pagam uma alíquota entre 2% e 5%, mais PIS, COFINS, dependendo do tamanho da empresa, e passariam a pagar algo em torno de 22%, 23%, 24%, dependendo do município. Então nós estamos falando, em primeiro lugar, de um grande aumento de carga tributária sobre o setor de serviços. Segundo, uma grande confusão tributária, porque você teria uma mudança que seria de 10% ao ano nessa forma de tributação. Então, a felicidade dos advogados tributários e dos contadores pelos próximos anos. Você imagina, a cada ano você mudar o regime de apuração para poder pagar corretamente os tributos, a confusão que isso seria no país e, aqui em específico, a perda de arrecadação tributária para o município de São Paulo. Então, a gente tem muita preocupação sobre o avanço dessa reforma tributária em Brasília. Apoiamos a unificação dos ISS, inclusive com a possibilidade da mudança da origem para o destino, o que permite uma aproximação maior de todos os fiscos municipais para poder conter qualquer tipo de evasão de tributos. E com isso a gente já teria uma simplificação muito grande, bem melhor do que você ter 5.500 legislações de ISS espalhadas pelo país. Prefeito, rapidamente para as pessoas entenderem aqui o que está acontecendo com essa questão dos mosquitos, que agora com esse frio até deu uma amenizada, mas dependendo do bairro, as pessoas são praticamente devoradas pelos bichinhos. Explica para a gente o que aconteceu e as providências para resolver esse problema. Nós, inclusive, já autuamos a EMAI, já que os rios Pinheiros e Tietê são de responsabilidade do governo do estado, por não terem feito a limpeza no momento apropriado, o que ampliou a quantidade e a proliferação de mosquitos nesse momento. A prefeitura tem feito todo o tratamento nos córregos que são de sua responsabilidade e nos bueiros.
mas a gente acaba dependendo também da atuação do governo do estado, que é o responsável pela limpeza dos rios Pinheiros e Tietê. Bom, falando agora especificamente de um segundo mandato, que as pesquisas todas indicam ser altamente possível, o que deve mudar, né, em linhas gerais nessa atuação daqui, ou melhor, de 2021 para frente? Quais seriam, digamos, se houvesse uma mudança entre o Bruno Covas 1 e o Bruno Covas 2, qual que seria a principal transformação? Bom, eu não sei você, mas eu sou o mesmo a minha vida inteira. Tem algo que a população não perdoa no político, é a sua falta de coerência. Então, eu seria o mesmo durante a minha vida inteira, independente do cargo que eu exerço. Nós vamos dizer o mandato 1, mandato 2. Bem, então. tudo bem. Continuar, em primeiro lugar, o grande programa de desestatização que nós temos aqui no município. Nós conseguimos avançar na assinatura do contrato de concessão do Parque Ibirapuera, de outros 5 parques na cidade de São Paulo, a concessão do Mercado de Santo Amaro. Estamos agora aguardando autorização para poder assinar a concessão do Mercadão. Assinamos a concessão do Pacaembu. Assinamos a concessão dos ônibus na cidade de São Paulo. A gente ia em contratos emergenciais desde o primeiro ano da gestão anterior. Assinamos a PPP da iluminação pública, que vinha sendo discutido há 2 gestões na cidade de São Paulo. A cidade passou a ser a primeira do país a ter uma PPP na área da habitação. Então, pela primeira vez, a gente tem um município que aposta nesse tipo de parceria para poder construir unidades habitacionais. Nós assinamos a concessão da Zona Azul, aqui na cidade de São Paulo. Continuar avançando em projetos, inclusive já em estágio avançado de desenvolvimento, já com autorização legislativa, com os editais prontos, como a concessão dos cemitérios e do serviço funerário na cidade de São Paulo, a concessão dos terminais de ônibus, a concessão dos piscinões aqui na cidade, dando àquele que ganha a obrigação de manter os piscinões e construir novos, o direito de laje em cima desses piscinões. Então, continuar a avançar nesse processo para que o poder público possa focar naquilo que é a sua atividade essencial, que é educação, saúde, transporte, moradia. Na área da educação, nós entregamos 12 novos céus, 50 novas escolas, batemos um recorde com 85 mil vagas em creche. Na próxima gestão, nós teremos 12 céus. Já no primeiro ano, já vai ser possível zerar a fila de creche na cidade de São Paulo e continuar a melhorar a nota da cidade. Em 2019, a cidade, pela primeira vez não, depois de 2 notas em queda, nós caímos na nota do IDEB em 2015 e 2017. Finalmente, em 2019, nós revertemos essa tendência de queda, com um maior aumento entre as 27 capitais. A gente tem focado, em primeiro lugar, no professor. Nesses últimos 4 anos, demos um aumento que foi o dobro da inflação para os professores aqui da rede municipal, repondo perdas salariais anteriores. Agora, nós temos uma escola de formação do professor municipal, não tinha isso na cidade de São Paulo. Então, vai para a sala de aula não apenas o professor que passa em concurso, mas o professor que passa por um curso de formação, para que a gente possa ter não apenas os mais inteligentes, mas aqueles que tenham didática para poder entrar na sala de aula. Estamos comprando 465 mil tablets com acesso à internet, para que no ano que vem a gente possa recuperar o tempo que as escolas ficaram fechadas com ensino em período integral, o turno dentro da escola e o contraturno dentro de casa, e estamos transformando todas as 13 mil salas de aula em salas digitais. Vamos mudar a cultura e o tipo de escola que hoje a população frequenta, que é a mesma que meus pais foram, que os meus avós foram, para que a gente possa fazer com que a informática não seja apenas uma aula uma vez por semana, mas seja uma forma de aprender português, matemática, geografia, tornando a escola mais atrativa para o aluno. O grande desafio que nós temos hoje é que o aluno é digital, mas a escola é analógica. Então, nós estamos transformando as 13 mil salas de aula em
em salas digitais. As primeiras ficam prontas agora em novembro desse ano. Na área da saúde, são 8 novos hospitais, 17 UPAs. A cidade tinha 4 UPAs, agora vai ter 21 até o fim do ano. Nós temos mais 17 nos próximos 4 anos. Continuar para reduzir a fila de espera na cidade de São Paulo. O tempo médio para se obter um exame, que era de 85 dias, hoje é de 35 dias. Nós tivemos 5 milhões de consultas a mais do que na gestão anterior. Reduzimos pela metade a fila de órtese e prótese na cidade de São Paulo e queremos avançar. Eu que tive um tratamento rápido e adequado para poder cuidar do meu câncer, não posso descansar enquanto as pessoas não tiverem a mesma agilidade e rapidez que eu tive para poder fazer o meu tratamento. Na área da habitação, a Prefeitura conseguiu viabilizar 25 mil unidades habitacionais nesses 4 anos, serão 50 mil nos próximos 4. E o grande desafio da geração de emprego e renda por conta da crise econômica que a crise sanitária trouxe. A cidade perdeu, só nos meses de março, abril, maio e junho, 175 mil pessoas perderam carteira assinada. Se você somar isso, empregos informais, micro e pequenos empresários, você vê o tamanho do problema na cidade de São Paulo. Então, focar no investimento, primeiro no investimento público. Nós vamos ter para o ano que vem a mesma quantia de investimento que nós tivemos esse ano, que é o maior valor investido dos últimos 8 anos. Estimular o setor privado. Agora, em setembro, nós batemos um recorde com 978 alvarás da construção civil que foram aprovados na cidade de São Paulo, o que projeta para os próximos anos, de acordo com a Abrainc, um investimento de 73 bilhões de reais e a geração de 1.700.000 empregos diretos e indiretos na cidade. Continuar a apostar na desburocratização. O prazo médio para se abrir uma empresa era de 120 dias. Hoje o prazo médio é de 2 dias e meio na cidade de São Paulo. O prazo médio para se obter um alvará era de 530 dias. Hoje o prazo médio é de 77 para quem entra pela prova rápida. Continuar num processo de facilitar o investimento aqui na cidade, já que a cidade não apenas compete com Guarulhos, Osasco, Campinas, São Bernardo, mas a cidade compete com Paris, Londres, Nova York na atração de investimentos internacionais. E continuar a apostar na qualidade do serviço público. A gente investiu muito em informatização para que a Prefeitura possa responder na agilidade que a população precisa na prestação de serviços públicos. Hoje, 100% dos processos que dão entrada na Prefeitura são processos digitais. E tem um olhar mais firme para a economia criativa, a economia de baixo carbono, setor da cultura, do esporte, da gastronomia, do lazer, do entretenimento, que é uma das grandes vocações da cidade de São Paulo, geração de emprego e renda, em especial para o jovem de periferia, que compete nesse mercado da economia criativa. Em relação aos transportes, quais são os planos, então? Nós assinamos finalmente os contratos de concessão de ônibus da cidade, o que permite a gente exigir mais investimento por parte do concessionário. Ele antes passou anos e anos contratos de 6 meses, com mais dificuldade de poder renovar a frota. Já nesse período, já conseguimos renovar 50% da frota, então vamos renovar 100% na próxima gestão. A cidade tem um compromisso e uma política municipal para reduzir em 99% as emissões de gás de efeito estufa nos próximos 10 anos no setor de ônibus aqui da cidade de São Paulo. Então, ônibus mais confortáveis e menos poluentes. Isso vai fazer aumentar em mais de 100 mil assentos para poder atender melhor a população. E nós vamos começar no ano que vem um processo previsto nesses contratos de reorganização das linhas de ônibus na cidade de São Paulo, ampliando em 420 quilômetros de ruas e avenidas que hoje não passam ônibus, que vão passar ônibus, reforçando os sistemas locais, para que a gente possa ter o mesmo ônibus passando mais vezes
pelo ponto dentro dos bairros, linkando no sistema estrutural para poder agilizar e diminuir o tempo que as pessoas levam para ir de casa até o trabalho. Vamos começar a investir em transporte hidroviário, a começar pela represa Billings, juntando o Cantinho do Céu, lá no fundão da Zona Sul, até a Pedreira, economizando 1 hora que as pessoas levam para ir pelas avenidas, num percurso que vai levar de barco menos de 15 minutos, um sistema muito parecido que a gente tem ali em Santos, na ligação Santos-Guarujá, ligando isso ao bilhete único. Nós começamos um processo de investir em calçadas na cidade de São Paulo. 1/3 dos deslocamentos é feito a pé. O elo mais fraco da mobilidade é o pedestre. Quantidade grande ainda que nós temos de acidente com pedestres na cidade de São Paulo. Então, nós mudamos o entendimento da prefeitura para poder investir com recurso público em calçada. Então, mudamos esse entendimento, porque antes a calçada era vista como apenas propriedade privada, e, portanto, a obrigação do privado de fazer a manutenção das calçadas. Nós resolvemos dar um padrão de qualidade, com acessibilidade, e já reformulamos 1.600.000 metros quadrados de calçado. A ideia é manter esse nível para os próximos anos, para chegar ao final dos 8 anos com 7 milhões de calçadas refeitas, 7 milhões de metros quadrados de calçadas refeitas na cidade de São Paulo. Continuar a apostar na bicicleta. Eu não tenho nada contra a ciclovia. O meu problema é a forma pela qual elas foram feitas na cidade de São Paulo. Eu costumo dizer que se fez ciclovia da mesma forma que se joga orégano em pizza. Elas foram salpicadas pela cidade de São Paulo. Então você tinha muita ciclovia que leva nada a lugar nenhum. Ciclovia em ruas íngremes, como ali na região de Perdizes, que até para descer de bicicleta é difícil. Subir então, mas é impossível. Nem quem tem o melhor coração consegue fazer algo como esse. Então nós começamos requalificando as ciclovias existentes, requalificamos 310 quilômetros dos 500 quilômetros existentes de ciclovias na cidade de São Paulo. Estamos acrescentando mais 173 quilômetros de ciclovias, com a ideia de ligar as ciclovias nas estações de trem e metrô. Ninguém sai de Parelheiros para trabalhar na região da Paulista de bicicleta. A bicicleta é importante para que ela possa fazer a ligação nos transportes de massa da cidade de São Paulo. Então, nós reorganizamos, montamos um plano cicloviário e agora a gente está investindo na ampliação de ciclovias na cidade de São Paulo. É continuar e a perspectiva é ter mais 300 quilômetros nos próximos 4 anos. Prefeito, nós temos aqui em São Paulo um problema que remonta, talvez, à decisão que criou esse impasse. Ele remonta à época de Prestes Maia. Foi justamente utilizar as várzeas dos rios para se pavimentar e fazer avenidas. Isso provoca sempre enchentes aqui na cidade. Como é que a gente pode minimizar esse problema? Porque, segundo meu entendimento, acho impossível conseguir resolvê-lo integralmente. Mas como é que a gente faz para minimizar? Bom, quem dera a culpa fosse só do Prestes Maia. Na verdade, a cidade cresceu ocupando a área de várzea de rio. O próprio nome já diz, né? A várzea é do rio. E a cidade resolveu ocupar esse espaço e agora tem que lidar com o problema de alagamento e enchente. Você tem locais na cidade que são construídos abaixo da cota do rio. O CEAGESP ali, ele está abaixo da cota do Rio Pinheiros. Qualquer cheia no rio, ele é alagado. Você tem pontos lá na região da margem do rio Tietê que acontece a mesma coisa. Nós temos 50% da cidade que é permeável. E o grande desafio é conter essa água no momento de chuva forte. Lembrando, inclusive, que a gente já sofre, né, os efeitos do aquecimento global. Se você for verificar ao longo dos anos a quantidade de chuva forte e irregular num curto espaço de tempo, a quantidade de eventos vem aumentando ano a ano. Então, não apenas a gente tem que correr contra o tempo, mas ampliar isso. Durante esse período, nós ampliamos em 14 novos piscinões. A cidade tinha 24, são mais 14.
Estamos aumentando em 30% a capacidade de água reservada na cidade. São mais 14 previstos para os próximos 4 anos e pequenas intervenções em alguns cantos da cidade para poder alargar alguns córregos, para poder ampliar as galerias, o que fez com que a gente diminuísse 1.200 pontos de alagamento na cidade de São Paulo ao longo desses 4 anos. Então, é como você mencionou, isso nunca vai acabar. O trabalho é aumentar a resiliência, aumentar a capacidade de resposta, para que, num curto espaço de tempo, a gente possa devolver a população à cidade, para que não fique 1, 2, 3 semanas embaixo d'água, mas para que em algumas horas a gente já consiga resolver essa questão. Prefeito, no capítulo das coisas que talvez não tenham solução, a Cracolândia está entre elas? Tem algum jeito para aquilo? Olha, infelizmente esse é um tema que o mundo inteiro está lidando, né? Quem tem dentro de casa algum dependente de álcool ou droga sabe a dificuldade que é lidar com um tema como esse. Ali são as pessoas que inclusive já nem têm o dentro de casa, já estão abandonadas à própria sorte. Ali se previa inicialmente um trabalho com internação compulsória. Eu acompanhei muito de perto quando o então prefeito João Dória começou a organizar um programa que tinha a internação compulsória, só que isso foi derrubado pela Justiça. Então a gente tem que tocar ali a ação e eu acho que o segredo é não ter que ficar escolhendo entre uma ação de repressão ou uma ação de redução de danos. É uma ação que ela é multifacetada. Então, nós temos lá uma ação que ela é assistencial, com acolhimento, banho, roupa. Nós temos uma ação que é de saúde. Nós ofertamos para aqueles que aceitam o tratamento que é individualizado. A gente não escolhe previamente, é o médico que escolhe de acordo com o caso. A prefeitura viabiliza o tratamento escolhido pelo médico. É uma ação que é de segurança pública, com a presença da GCM, a presença da Polícia Militar e a presença da Polícia Civil para poder conter o tráfico de drogas. É uma ação que é de urbanismo. Nós finalmente começamos, mês passado, a derrubada das quadras 37 e 38 para poder revitalizar a região da Luz. O Estado está investindo ali ao lado com o novo Hospital Pérola Baiton. A Prefeitura está também investindo com a construção de unidades habitacionais, a construção de creche, escola, para poder revitalizar a região. E também é uma ação para aqueles que passam pelo tratamento, de ofertar a possibilidade de entrar no mercado de trabalho. Então, nós mudamos o Bolsa Crack que a gente tinha na gestão anterior, em que a bolsa era o tratamento. Então, você pegava a pessoa que estava ali na situação de dependência e ofertava uma bolsa com pagamento mensal. E hoje, somente aqueles que aceitam o tratamento e têm a recomendação médica é que a gente oferta a possibilidade de entrar no mercado de trabalho como uma porta de saída para a questão. O fluxo diminuiu, mas é um desafio grande que precisa ser permanentemente tocado, que precisa ser permanentemente cuidado, em parceria com o governo do Estado. Já que o senhor mencionou o governador João Dória, o governo do Estado agora, é interessante perceber que na campanha eleitoral, no horário eleitoral gratuito, o senhor é muito atacado justamente porque era vice de João Dória. E, mesmo assim, o senhor está liderando as pesquisas, mas quando a gente olha outras pesquisas, o governador sofre de uma rejeição junto ao público. Afinal de contas, essa ligação ajuda ou atrapalha? Essa ligação ajuda porque, na verdade, o que nós estamos falando é de um trabalho conjunto entre prefeitura e Estado. Independente de quem seja o presidente, o governador, o prefeito, quando a gente consegue juntar esforços, quem ganha é a população. Hoje o governo do Estado está com 5 linhas de metrô em obras na cidade de São Paulo. A prefeitura entra com a reorganização das linhas de ônibus para poder melhorar a qualidade do trânsito aqui na cidade de São Paulo. Hoje tem uma ação conjunta, prefeitura e Estado, de limpeza dos rios Pinheiros e Tietê. A prefeitura fazendo a limpeza dos córregos,
o governo do estado investindo nos rios. Hoje a gente tem uma ação conjunta na área de segurança pública. A PPP da iluminação pública, como eu mencionei, ao invés da gente começar pelas grandes avenidas, nós pegamos o mapa de crime da cidade de São Paulo e começamos a iluminar as áreas de maior incidência de crime na cidade de São Paulo. Hoje tem uma ação conjunta na área da saúde. Hoje o sistema de regulação do município consegue ter acesso ao sistema de regulação do Estado e o do Estado ao município, o que permite a gente melhorar a qualidade, porque antes a pessoa entrava em 2 filas diferentes. Então você marcava uma consulta, não chegava ninguém, porque a pessoa já tinha obtido essa consulta num aparelho ou do Estado, no caso do município, ou no município no caso do Estado. Então, esse trabalho conjunto tem permitido a gente melhorar a qualidade da prestação do serviço, portanto, a população reconhece isso. A população não quer, independente de coloração partidária, o Estado querendo ir para um lado, o município indo para o outro, e a população ficar no meio desassistida. Então, esse trabalho conjunto é importante, é exatamente isso que nós temos tratado nesse instante. O governador tem 645 municípios para cuidar, não tem sentido ele parar o governo do Estado para poder fazer campanha, e o candidato sou eu. A população quer saber da cidade de São Paulo, a população quer olhar o currículo de cada um dos candidatos, por onde eles já passaram, o que eles já fizeram. Né? Não é aqui uma briga de apoiadores, quem tem o melhor apoiador. A população quer saber quem é que está preparado para poder enfrentar esse grande desafio de retomada econômica e recuperação social da cidade por conta do coronavírus. Qual será a sua estratégia para o segundo turno? Porque eu imagino que se o adversário for Boulos, a tática é uma. Se for Russomano, é outra. Se for Márcio França, deve ser uma terceira. Como é que o senhor está imaginando agora esse segundo turno que se descortina depois de segunda-feira? Olha, até domingo a gente ainda tem o primeiro turno. Então, até domingo a gente vai focar na estratégia de cuidar da cidade de São Paulo, tratar dos temas da cidade de São Paulo. Na segunda pela manhã, a gente começa a discutir segundo turno. Então, não dá para antecipar e não tem sentido você fazer isso antes da população se manifestar no domingo. A população que vai ainda se manifestar, pesquisa não substitui uma eleição. A gente já viu inúmeras vezes os números mudarem da noite para o dia, porque é no domingo, quando a população vai procurar onde é que deixou o título da última eleição, até chegar na urna, que ela consolida o voto. Então, é muito difícil a pesquisa medir uma decisão que muitas vezes a pessoa ainda não tomou. Então, vamos aguardar a decisão de domingo e aí a gente fala estratégia de segundo turno. A última pesquisa que eu dei uma olhada tinha 37% de indecisos para prefeito e 68% para vereador. Como é que o senhor vê essa indecisão, que imagino que foi algo também que influiu bastante na última eleição, tinha números parecidos e na última semana tivemos uma arrancada muito forte da sua chapa, que era encabeçada pelo governador João Dória. Como é que a inteligência do seu comitê de campanha está enxergando essa indecisão aí, mais de um terço dos eleitores? Pois é, se você está aflito, imagina eu. Enfim, a população está deixando cada vez mais para a última hora essa tomada de decisão. Ela vai ouvindo durante esse período comentário dentro do trabalho, horário eleitoral, a imprensa, ela vai se cercando de informações e vai deixando sempre para o último instante a sua tomada de decisão. Enfim, não é um fenômeno só desta eleição, que teve menos campanha por conta do coronavírus. É um fenômeno que vem ampliando cada vez mais. Se verificar também, em 2018, o candidato Jair Bolsonaro cresceu muito nos últimos 5, 6 dias. Então, vamos aguardar o que vai acontecer nesse domingo. A gente só tem uma alternativa, que é continuar a fazer campanha até o momento que a legislação permite. Uma pesquisa recente da Datafolha mostra que somente 4% dos eleitores usam o horário eleitoral gratuito para decidir os seus candidatos. Você acredita nessa fórmula de comunicação? Onde é que foram os seus maiores esforços para se comunicar junto ao eleitor?
Acho que ele vai utilizando todas as informações que estão ao seu alcance. É o que ele vê na TV, é o que ele escuta dentro do trabalho, é o que ele discute dentro de casa. Ele vai somando todas as informações e gera a sua decisão. O eleitor não erra na hora de votar, ele pode não ter todas as informações necessárias para gerar o melhor voto. Então ele vai cercando disso, razão pela qual, mesmo com pandemia, a gente não pode parar de fazer campanha, porque tem que tentar convencer todo mundo, levar informação, falar do que fez, falar do que quer fazer. Não dá para parar, é até o último minuto do sábado, quando a legislação permite, que nós vamos estar na rua fazendo campanha. Falando em pandemia, prefeito, como é que... Eu acho que as pessoas têm uma certa dúvida em relação a algumas medidas que foram adotadas durante os últimos meses. Por exemplo, o rodízio par e ímpar, o fechamento dos parques, redução da frota dos ônibus. O senhor poderia explicar para a gente o que estava por trás dessas decisões? Bom, as decisões se refletem uma orientação da Secretaria de Saúde, da Vigilância Sanitária, de reduzir a aglomeração, de aumentar o isolamento social durante o momento em que a gente precisava reforçar o sistema público de saúde para poder atender todo mundo. E deu certo. Aqui na cidade de São Paulo, ninguém ficou sem atendimento. A gente não viu aqui na cidade cenas que a gente viu repetidas mundo afora, em cidades muito mais ricas do que São Paulo, do médico escolher quem era entubado, quem não era entubado. Aqui todo mundo que buscou tratamento conseguiu, porque nós conseguimos subir em primeiro lugar rapidamente 2 hospitais de campanha para poder atender toda a população. Enquanto esses 2 hospitais estavam funcionando, a gente correu para poder entregar os hospitais definitivos. Já são 7 novos, o 8º fica pronto agora em dezembro. Então, nós tínhamos 507 leitos de UTI na cidade de São Paulo. Chegamos a ter mais 1.340. Vamos deixar mais 1.000 leitos de forma permanente aqui na cidade, para poder reforçar o atendimento, para poder atender todo mundo. O isolamento começou bem alto ali em final de março, quando a quarentena foi decretada aqui. Ele foi caindo durante os meses de abril, e aí todo o nosso esforço em abril para poder reverter essa tendência de queda, porque cada ponto em que caía o isolamento social significava ampliar a curva de contaminação da população. Então, o rodízio, por exemplo, ele surtiu como efeito não apenas a redução dessa taxa de isolamento, não apenas a redução dessa diminuição, mas a mudança, porque a taxa de isolamento que vinha caindo passou a voltar a subir na cidade de São Paulo no mês de maio, quando a gente adotou o rodízio par e ímpar aqui na cidade. Então, a gente estabeleceu como prioridade a questão da saúde. A questão da frota de ônibus a gente foi controlando ao longo do tempo, porque o sistema público de ônibus aqui da cidade custa 8 bilhões de reais. Ele é financiado mais ou menos com 5,5 pagos pela tarifa, 2,5 é o subsídio, quanto a prefeitura tem que complementar o custo do sistema. Com a redução da quantidade de passageiros, ou você reduz o sistema e, portanto, reduz o custo, ou o subsídio vai ampliando. Então, a gente foi acompanhando diariamente a quantidade de passageiros para conter a explosão do subsídio e não deixar ter aglomeração dentro dos ônibus. As últimas pesquisas mostram que não há diferença na cidade de São Paulo, do ponto de vista de contaminação, entre aqueles que usam e aqueles que não usam transporte público. Então, a gente conseguiu manter uma quantidade suficiente de ônibus e sem deixar o subsídio explodir demais, e ainda assim a gente deve chegar aí no fim do ano com algo em torno de 3 bilhões de reais de subsídio na cidade de São Paulo, quase 1 bi a mais do que o previsto inicialmente no começo do ano, que era de 2,3. No início da pandemia, pelo menos, sem ter nenhum elemento científico para basear o que eu estou falando, mas simplesmente de ouvir funcionários
amigos, a grande queixa era de que a redução foi mal calculada, de que as pessoas estavam se aglomerando no transporte público, isso poderia ser eventualmente algo perigoso. Mas, como o senhor falou, hoje eu não vejo essa Nós ficamos confusão. sempre com 30% a mais quando a gente compara oferta com demanda. Então, quando a gente tinha 50% da quantidade de passageiros, nós ficamos com 80% da frota circulando. Então, a gente foi mantendo uma diferença entre a oferta e a demanda, exatamente para não ficar nos 100%, o que significaria a explosão do subsídio, e não deixar também chegar próximo da demanda, para que os ônibus não ficassem superlotados na cidade. Ou seja, havia uma frota suficiente para evitar as aglomerações. Por que havia tantas críticas, então? Isso é intriga da oposição? Bem-vindo ao mundo da Prefeitura de São Paulo. Você já participou de reunião de condomínio? Infelizmente, já e várias vezes. Então, você imagina uma reunião de condomínio com 12 milhões de pessoas. É um pouco como ser prefeito da cidade. Sempre vai ter reclamação, sempre vai ter gente dizendo que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e tem que saber lidar com as críticas. A partir do momento que você tem uma equipe técnica que aponta para você os caminhos, você tem a tranquilidade de você vai conseguir fazer a defesa dessas suas decisões. Então, ter paciência e ter calma e saber que normalmente você vai ter alguém reclamando, até porque muitas vezes as medidas significam gente que acaba sendo mais prejudicada, gente mais beneficiada. Então, mas é saber que no cômputo geral teve um ganho para a cidade de São Paulo. Hoje tem uma nota, ou melhor, uma matéria no Jornal Estado de São Paulo falando do aumento de internações e da busca por pronto-socorro em alguns hospitais mais de elite aqui em São Paulo. Isso significa que vai haver uma segunda onda, ou que vai aumentar o número de contaminação? Se isso ocorrer, quais são os planos da Prefeitura? Não, dos dados gerais da cidade de São Paulo, ainda não há nenhum indicativo. A gente ainda tem os números completamente controlados aqui. O que a gente teve aqui no município foram ondas. Então, a pandemia começou na classe A, né, porque ela veio, né, da Europa, ela veio de outros países, ela foi se espalhando para a periferia, e agora você tem uma outra onda daquele pessoal que se isolou mais e que agora tem saído dentro de casa. Mas no olhar geral da cidade, os números estão controlados, não há aumento na quantidade de internações. Você tem exatamente nesses hospitais de elite, inclusive, que grande parte deles já desativou os leitos referenciados Covid e, portanto, agora vão ter que voltar a referenciar parte desses leitos exclusivo para coronavírus. Mas aqui na cidade a gente tem os números completamente controlados e a gente espera continue dessa forma. Se as pessoas continuam a utilizar máscara na rua, a gente continua a cobrar os protocolos dos shoppings, restaurantes, continuam a seguir isso. Então hoje não há nenhuma previsão de segunda onda no município. Países como França e Espanha começaram o seu processo de reabertura quando 4, 5% da população estava imunizada. A cidade de São Paulo começou o seu processo de reabertura quando 10% da população estava imunizada. E a gente vem gradualmente liberando a atividade. A gente não retomou tudo ao mesmo tempo. Então a gente foi contendo isso ao longo do tempo para poder exatamente ir colecionando bons dados. Nós já estamos na 25ª semana de redução na quantidade de óbitos na cidade de São Paulo. Eu vou abrir agora para algumas perguntas / depoimentos e eu queria que o Ricardo Roldão, que está aqui na minha frente, falasse sobre essa questão das periferias que interagiam muito mais do que os bairros de elite, porque o Ricardo Roldão é um triatleta e ele pega a sua bicicleta e vai treinar bastante longe. Então ele, durante a pandemia, percebia que havia uma diferença entre as aglomerações nos bairros mais distantes e nos bairros mais próximos ao centro da cidade. Não é isso, Ricardo?
Aloysio, obrigado, prefeito, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Na verdade, além de eu pedalar pelas periferias, quando eu faço volta por Jundiaí, voltando de Jundiaí, de Mairiporã, de Atibaia, de bicicleta, a gente passa pela periferia de São Paulo. E, além disso, nós temos muitas lojas nas periferias de São Paulo, sul, leste, oeste. E o que a gente observava muito no começo da pandemia, realmente que a região entre rios, aqui, o centro expandido, realmente cumprindo a questão do isolamento, mas na periferia isso não existia realmente. Tanto é que, próximo das nossas lojas, existem ainda muito os famosos bailes funks, e isso, durante a pandemia, realmente não houve nenhum tipo de isolamento, que eu acho também que deve ser muito difícil ter o controle, principalmente em grandes comunidades. Mas, se eu pudesse fazer uma observação também, Bruno, que eu acho importante como ciclista, eu gostaria que você revisitasse com o seu corpo técnico a questão das ciclovias. Eu já pedalei em vários lugares do mundo, já atravessei os Estados Unidos de bicicleta, e todas as ciclovias no mundo, elas são apenas pintadas. Se você tiver a oportunidade para você verificar isso pessoalmente, Rua Costa Carvalho, aqui em Pinheiros, acabaram de fazer a ciclovia. Uma parte da ciclovia, uma vai, outra vem. A que vem é a guia. Eu, que sou um ciclista experiente, teria dificuldade ali de pedalar, sendo que um dos trechos é a própria guia. Então, você poderia estar revisitando isso, avaliando, e as ciclovias elas serão apenas pintadas. Não precisa ter aquelas tartarugas, que eu acho que, como você deve estar acompanhando bem, o crescimento dos ciclistas e o crescimento de venda de bicicleta e de componentes cresceu mais de 270% esse ano no Brasil e no mundo. Então, essa tendência que você falou muito bem da locomoção via bicicleta, isso vai ser uma realidade não só em São Paulo, como já está sendo no mundo. Então, eu acho que era importante passar esse recado. E outra, não é uma reclamação, tá? Porque depois minhas filhas falam que eu reclamo demais. É só uma observação. Então vamos lá, prefeito. Okay. Suas filhas falam, não preciso nem falar nada. Bom, acho que o David Markovic também quer falar a respeito da questão do horário dos restaurantes. David é presidente da LVMH e, portanto, se você olhar aquele bar ali, praticamente metade, acho que, daquelas garrafas são fabricadas pela empresa. Então, desligou? Dá para ouvir? É um prazer, senhor prefeito, de estar aqui com o senhor. A preocupação, nós já vimos o que passou, não adianta olhar o passado. Quando a gente fala com alguns médicos apolíticos, não só no Brasil, na França, na Itália, alguns deles, muitos deles, que não são ouvidos pela parte política, são contrários um pouco a esse lockdown que foi feito no passado. Mas, esquecendo o passado, muito mais olhando o futuro. Caso haja uma segunda onda, que o senhor acabou de confirmar que, por enquanto, não existe. E parabéns pelo que o senhor fez no passado para dar atendimento hospitalar a todos os que foram infectados. Mas, caso haja uma segunda onda, será que corremos o risco de voltar a ter um lockdown que é apoiado por alguns médicos ouvidos pelos governos, não só de São Paulo, no Brasil ou na Europa, mas os outros médicos que são contrários a esse lockdown total? Por exemplo, eu vi uma palestra de um médico bastante renomado, o Dr. Anthony Wong, o chefe do departamento de toxicologia do Hospital das Clínicas, totalmente contrário a esse lockdown. Então, será que corremos o risco de ver de novo todos os restaurantes fechando, etc., com tudo que acabou danificando a economia, como o senhor mesmo falou? Bom, primeiro que tudo que foi feito aqui foi feito de acordo também com a área médica, né? E com infectologistas e epidemiologistas, pessoas que se prepararam a vida inteira
para poder enfrentar desafios como esse. Segundo, que a gente nunca teve lockdown na cidade de São Paulo. As pessoas nunca foram proibidas de sair de casa, como é um lockdown. A gente teve foi uma quarentena. Terceiro, que o que foi feito aqui foi feito de forma escalonada. Então, a gente tem um plano em 5 fases, não é apenas a fase sim ou não, branco e preto. São 5 fases que vão ampliando e restringindo circulação na cidade de São Paulo. Então, hoje não há nenhuma segunda onda aqui na cidade de São Paulo, volto a dizer isso. Só que se o município voltar a ter mais casos, ele vai ser reclassificado para as fases anteriores. A fase anterior não é uma fase de fechamento como foi a fase 1. É a fase que voltam outras restrições em quantidade total de pessoas frequentando, em quantidade de horários, exatamente para poder conter mais um pouco e verificar. A gente já teve isso no interior, não é nenhuma novidade. A gente já teve regiões que voltaram, tiveram que diminuir a quantidade de serviços funcionando para poder segurar mais um pouco e voltaram a melhorar os seus índices em seguida. Então, esse processo vai ter que ser observado, não há a menor dúvida, como estão fazendo os outros países. Se você amplia a quantidade de casos, ou você segura a contaminação, ou você vai ter pessoas que não serão atendidas no sistema de saúde. Esse é o desafio a ser vencido. Enquanto a vacina não vier, nós vamos ter que se habituar a esta realidade. Por isso que a gente continua a utilizar máscara, por isso que a gente continua a evitar aglomeração. As pessoas precisam se conscientizar que esse é um problema que continua a ser enfrentado. Essa é uma realidade que continua a ser enfrentada. E o bem principal a ser preservado é a vida. Não adianta ter restaurante aberto e todo mundo morrer. Bom, eu vou encerrar nossa transmissão ao vivo e abrir depois para outras perguntas sem câmera para o prefeito, para que nós tenhamos um ambiente um pouco mais descontraído. Então, muito obrigado a vocês que nos seguiram pelo LinkedIn, pelo Facebook, pelo portal Money Report e também pelo YouTube. E nós continuaremos aqui com a rodada mais informal entre os empresários e o prefeito Bruno Covas. Muito obrigado a todos e até a próxima.